Deus seja louvado, meus irmãos. Podem sentar. Nós estaremos expondo a palavra nesse momento, como é do conhecimento da igreja. Nós estamos desde o mês de novembro, todas as vezes que estamos aqui ministrando pela manhã, nós estamos na exposição do Sermão do Monte. E desde o mês de novembro que nós estamos envolvidos com esta ministração, com esta exposição. E nesta manhã estarei lendo mais uma sessão, a penúltima, antes da conclusão do Sermão do Monte, que encontra-se lá no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 23. Estaremos lendo a Escritura, estaremos expondo o texto, e a nossa oração é que Deus continue a falar, a ministrar, a testificar, a abençoar as nossas vidas, a alinhar a nossa caminhada segundo a sua vontade, apesar de nós, pobres pecadores, que Deus possa se apiedar e derramar mais uma vez a sua graça sobre nós, de maneira que possamos ter a compreensão nítida da palavra do Senhor. Acompanhem, mesmo sentados, a partir do versículo 13 até o versículo 23, nos diz a palavra: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém, Senhor. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, aqui nós estamos diante do texto da Tua palavra, e a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja nos abençoando através da ministração desta palavra, Pai. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Pai. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, como boca do Senhor. Que a minha mente, que o meu coração estejam escravizados ao texto, tão somente ao texto, para que o Senhor Deus, de maneira soberana, possa estar falando e usando-me apenas como instrumento. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, como dizíamos, na penúltima ministração acerca do Sermão do Monte. Nós entendemos que aqui é a caminhada final, o preparo para a caminhada final deste sermão conhecidíssimo, o Sermão do Monte. É interessante, irmãos, que Cristo usa aqui uma metodologia extremamente interessante, metodologia que Paulo replica, por exemplo, na sua epístola aos Romanos. É como se o Senhor estivesse expondo as teorias acerca do comportamento daquele que é discípulo de Cristo, e a partir do versículo 13, que é o texto que nós lemos, desta penúltima sessão, Cristo convida os seus ouvintes a uma prática.
Não devemos apenas ouvir acerca de Cristo, nós devemos viver de maneira prática os ensinamentos do Senhor. Lembrem-se, Paulo fez isso lá em Romanos. Até o capítulo 11, Paulo traz doutrina, a base, a sedimentação de um comportamento da igreja. Paulo ministra a igreja de Roma, mas a mensagem pregada por Paulo, ela é aplicável a toda igreja. De tal forma que nós, quando estudamos Romanos, nós entendemos que é pela fé que nós fomos salvos. Essa realidade da fé, da justificação pela fé, ela é percebida e aplicável e aplicada a todo crente, a todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor. Até o capítulo 11, Paulo expõe doutrina. A partir do capítulo 12, Paulo convida a igreja a uma prática. Jesus faz assim. E interessante a literatura bíblica, até o versículo 12 do capítulo 7, ele vai trazendo doutrinamento, ele vai trazendo aqui orientações aos ouvintes do Sermão do Monte. É quando Jesus chega ao versículo 13, para nos convidar a uma prática. Nós precisamos tomar atitudes aqui, irmãos. Vejamos, o texto que lemos apresenta-nos convites interessantes. Eu lhe convido a entender isso, convites ao discernimento, convites a fazermos uma distinção, de maneira muito prática. O texto irá apresentar no seu escopo aqui, duas estradas, duas portas, uma estreita e outra larga, dois profetas, um verdadeiro e o outro é falso. Existem dois tipos de pessoas que professam a fé, os que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai, e aqueles que além de dizer Senhor, Senhor, submetem a sua vontade à vontade do Pai. Dois grupos, e nós podemos perceber aqui, irmãos, é como se Jesus estivesse aqui apresentando aos seus seguidores o momento em que eles precisariam tomar uma decisão. Deixa eu explicar para vocês, irmãos. Há uma distinção muito clara que eu preciso ter em mente. É que Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é o Criador, Deus que determina, Deus tem a sua vontade, Deus é poderoso. E eu dizia ontem, na ministração, lá na cerimônia de casamento, o poder de Deus, ele pode ser dividido em duas partes. O poder absoluto de Deus, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele determina, Ele é Senhor, graças a Deus por isso. E o poder que nós chamamos de poder que é organizado, que é providenciado pelo próprio Deus. Deus, Ele determina e usa os meios para que a sua vontade seja estabelecida. Deus seja louvado por isso, aleluia. E o que é que Cristo quer nos dizer aqui, irmãos? Esse Deus que é Senhor, que é poderoso, Ele é soberano, mas nós percebemos que pesa sobre nós responsabilidades. Cristo chama os seus discípulos a uma distinção, a que eles possam distinguir entre dois caminhos, como dizíamos, dois tipos de profetas, dois tipos de pessoas aqui, que são narrados aqui nesse texto. É como se Jesus apontasse para os seus discípulos: vocês precisam, de maneira sábia, vocês precisam aprender a distinguir com base a tudo aquilo que foi ministrado a vocês até este exato momento. Lembrem-se, até o versículo 12 do capítulo 7, Jesus ensinou qual deveria ser a postura dos discípulos. Por exemplo, o último texto que ministramos, orem com perseverança. Ele aponta qual deve ser o comportamento do discípulo, e ele chega neste momento do seu sermão do monte dizendo: vocês precisam fazer distinção entre aquilo que é verdadeiro, entre aquilo que é prático, entre aquilo que é falso, entre aquilo que precisa ser praticado na conduta e na vida de vocês, em nome do Senhor. Vejamos, irmãos, essas distinções, um convite para essas distinções. A primeira delas encontramos nos versículos 13 e 14, um convite a distinguirmos qual é o melhor caminho. Olhe comigo versos 13 e 14, toda a igreja, bem forte, irmãos, leiamos juntos mais uma vez. Entrai
pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu não sei o que gera no seu coração essa palavra, mas me traz algumas reflexões. Interessante, irmãos, Jesus, entendam isso em nome do Senhor, por inferência, ele já descreveu a entrada em seu reino como algo que é, ao mesmo tempo, convidativo e difícil. Essa ideia de teologia da prosperidade, que seguir a Cristo é tudo muito bom, muito jóia, entendam, é desafiador, é convidativo e é difícil. Lembre-se, nós estamos dentro de um contexto, o texto foi escrito dentro de um arcabouço, de um pano de fundo, de uma realidade, perseguição. Jesus estava preparando a igreja para as perseguições que viriam. Lembrem-se, quando Jesus foi assunto aos céus, lembrem-se que os apóstolos, eles ficaram escondidos, preocupados. O lado humano tomou os seus corações. Seguir a Cristo é extremamente desafiador. Seguir a Cristo envolve circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Vejamos, de forma favorável, porque os que entram são descritos como benditos, benditos do meu Pai. Nós somos benditos, aleluia. Que entram no reino são aqueles que são os possuidores do reino, no qual entram no reino para quê, pastor? Para serem consolados. Eles herdam a terra. Eles são plenamente saciados, eles são abarcados e alcançados por uma graça que nós entendemos como favor, que nenhum de nós merecemos. Há coisas favoráveis no reino, e graças a Deus por isso. A graça de Deus nos alcançou, aleluia. Eu fui plenamente saciado em Cristo Jesus, aleluia. São coisas favoráveis. Mas é interessante, irmãos, que tem questões desfavoráveis. Em que sentido, pastor? No sentido em que serão perseguidos. Quem segue a Cristo será insultado, será caluniado, serão sobrecarregados com pesadas obrigações, devem praticar a justiça, que exceda aquela justiça praticada pelos escribas, pelos fariseus. Seguir a Cristo não deve ser um convite a não viver de maneira hipócrita, mas antes, usar o bom critério para julgar todas as coisas, com sabedoria, com discernimento. Essas coisas, irmãos, são desfavoráveis, no sentido que chocam com as tendências naturais do homem. O homem quer o bel prazer. Muitos estão nas igrejas procurando o bel prazer, as benesses, as boas respostas, as coisas positivas, os milagres, as bênçãos. Aqui, irmãos, eu não estou desconsiderando tais verdades e tais realidades. Deus tem derramado sobre nós bênçãos sobre bênçãos. Deus tem superabundado a sua graça sobre nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. A bênção de Deus é vista na perspectiva superlativa. Deus é bondoso demais, boníssimo. Deus é aquele que se manifesta, mas seguir a Cristo é extremamente desafiador. E os versículos 13 e 14, ele apresenta-nos tal realidade de que nós precisamos distinguir, nós precisamos usar a sabedoria, nós precisamos tomar decisões. Vejamos o texto, irmãos. O texto é extremamente claro. Note bem, o texto não me apresenta a perspectiva da neutralidade. Eu repito, nós precisamos a distinguir qual o melhor caminho. O texto não tem crente aqui neutro, light, diet. Ou seja, eu sou um crente assim, pastor, eu prefiro agradar a gregos e troianos. Não existe neutralidade no texto. O texto não me traz essa possibilidade. O texto não apresenta um caminho de neutralidade. O texto não nos diz
que olha, você pode ficar caminhando e quem sabe em algum momento você escolhe, não, eu preciso caminhar com Cristo, entendendo a realidade desta distinção, desta tomada de decisão, ou eu estou com Cristo, ou eu não estou com Cristo. E aí, irmãos, o texto é extremamente didático, porque esse texto apresenta-nos uma realidade de um caminho que é largo. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio esse texto, que olho para a realidade de um caminho que é largo, espaçoso, eu entendo que este é o caminho que é fácil para que os viajantes possam identificar. Esse é o caminho fácil de identificar. Eu não sei vocês, eu comentava ontem com o presbítero Moisés, ele dizia isso também. Graças a Deus pelas nossas esposas, né? Porque elas servem antes do GPS como GPS para a gente, né? Apontando o caminho. Eu tenho uma extrema dificuldade, irmãos, quando estou viajando, em encontrar as vias, e antes do GPS que ela estava ali, eu acho que é para a direita, eu dizia, não, é para a esquerda, e todas as vezes que eu escolhi para a esquerda, eu errei. Sábio o homem que escuta o seu GPS. Aqui não é ser dominado, tá, irmão? Entenda aí. É o GPS no caminho, mas também estamos no caminho, graças a Deus. Mas é importante, irmãos, entendamos dessa forma, nós precisamos entender. Para mim, muitas vezes, foi mais fácil identificar aquela avenida larga, eu acho que esse é o caminho. Não, às vezes nós precisamos entender que há um outro caminho, que não é fácil de identificação. A multidão flui nesse caminho largo, dos movimentos do oba-oba, daquele caminho que agrega multidões, que é extremamente convidativo, que não é pesado. Você já ouviu a expressão, eu gosto do evangelho que não é pesado, que é light. Eu vou usar uma palavra que eu tenho usado aqui muito comum, que é fluido. Eu gosto do evangelho fluido. Eu não vejo base na Bíblia, mas tem gente que gosta do evangelho fluido, leve, com pena. Pastor, eu gosto de seguir a Cristo sem cobranças, sem obrigações. Eu quero dizer que o texto diz que é um caminho que é de fácil identificação. O texto vai dizer isso, é espaçoso. Mas note bem, há um peso eterno sobre esse caminho. O texto irá dizer que esse caminho conduz para a perdição, verso 13, e são muitos os que entram por ela, ou por essa porta larga, ou por este caminho espaçoso, são muitos que entram por ele. E Jesus diz assim, olha, há um caminho que é estreito, que é apertado, que é difícil. É como se Cristo estivesse dizendo aos seus ouvintes, lembrem-se, Cristo está preparando o seu auditório para as perseguições. Cristo não está apresentando um evangelho utópico aqui, irreal, que não é verdadeiro. Cristo está dizendo para aqueles ouvintes, olha, seguir o caminho do cristianismo não é fácil, ser cristão é difícil, ser meu discípulo não é fácil, porque o caminho largo é o caminho da multidão, o caminho estreito, poucos andam por ele. Olha para o verso 14, palavras do Senhor Jesus, porque estreita é a porta, o caminho é apertado, mas o caminho apertado, diz o Senhor, é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por esse caminho, poucos. Eu estava lembrando, irmãos, da série C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. O último livro dessa série tem por título A Última Batalha, ou A Grande Batalha. Existe lá no final do livro, desse último livro, um estábulo. E para quem leu a série sabe o que eu vou dizer, ou assistiu aí. Aqueles que entram por esse estábulo, descobrem por trás deste estábulo um paraíso enorme. E alguém se aproxima de Asla, que é o leão, quem lembra, e pergunta, olha Asla, olhando de fora, o estábulo é muito estreito. E o leão responde, claro, olhando do mundo, a porta sempre será
muito estreita. Mas quando você passa a porta, você percebe o paraíso. É claro que a ideia das crônicas aqui de C.S. Lewis é olhar para esse texto. O mundo vê a porta apertada, difícil, como é difícil ser cristão, como é difícil, porque eles atrelam para eles mesmos a condição da sustentabilidade nesse caminho, eles atrelam para eles mesmos a ideia de que eu vou me autossustentar. Não, irmãos, o caminho é fato, é apertado, é difícil, é estreito, é de não fácil percepção, porque de longe o viajante não consegue perceber, mas note bem, neste caminho jamais estaremos sozinhos, porque Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. É verdade, irmãos, não é fácil ser cristão, e olha, nesses últimos tempos tem sido desafiador, mas sabe o que alegra o meu coração, irmãos? É que esse caminho apertado, diz a palavra, me conduz à vida eterna. A minha pátria não é aqui nesse mundo. A minha casa não é aqui. Interessante, eu até falei uma vez aqui na igreja, nós compramos casa, né? Financiada e apartamento, 300 meses, mas não é aqui. Nossa casa é no paraíso, aleluia. É depois do estábulo lá, que é apertado, que é estreito, que é difícil. Mas note bem, nós precisamos distinguir, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos dizer: Deus, é difícil, mas o Senhor está comigo. Lembre-se do que Moisés disse ao povo: não seguirás a multidão para praticar o mal. Foi palavra de Moisés: não siga a multidão. A multidão muitas vezes tenta desvirtuar o caminho espaçoso e largo, muitas vezes tenta furtar do nosso coração essa perspectiva de que é difícil, mas Deus me convidou, estará comigo todos os dias. Aleluia. A primeira distinção que o texto me convida a fazer, versos 13 e 14, é uma distinção acerca dos caminhos, ou do verdadeiro caminho. Há uma segunda realidade, irmãos, que para mim é progressiva, é consequência dessa distinção que eu tomo, que encontra-se aqui no verso, a partir do verso 15, há um segundo convite. Primeiro convite nós entendemos aqui, precisamos escolher o melhor caminho, o caminho verdadeiro. Há um segundo convite aqui do texto, um convite a distinguirmos quais as influências que nós estamos recebendo. Olha o verso 15, vamos ler juntos, toda igreja. Dos falsos. Tenham cautela. Irmãos, entendam, entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho ao qual ela dá acesso, significa que agora nós podemos entender e perceber quem de fato está nesse caminho, quem de fato prega a palavra verdadeiramente, quem de fato é um verdadeiro profeta. É interessante, irmãos, que aqui é um convite à distinção de quais influências nós estamos recebendo. O inimigo é muito astuto. Vejam, aqui uma ideia de disfarce. Olha para o texto é autoexplicativo, pedagógico para a gente. Os falsos profetas se apresentam disfarçados. Jesus sabia disso. Eles não se apresentam como pessoas inimigas do Evangelho, eles se apresentam como do Evangelho, disfarçados. Uma palavra bonita. Uma mensagem interessante, convidativa, que vai massagear o coração. Eles são astutos. Eles são denominados aqui de falsos profetas. O verdadeiro profeta não, o verdadeiro profeta é porta-voz de Deus, ele é comissionado por Deus, ele leva a mensagem de Deus, ele não negocia os conceitos absolutos de Deus. O falso profeta não, ele tenta repaginar a Bíblia, ele tenta reconduzir algumas interpretações bíblicas, ele tenta contextualizar a Bíblia aos contextos pecaminosos de um mundo que jaz no maligno. Não, o verdadeiro profeta é diferente, ele prega a verdade, ele é perseguido, ele é um arauto do rei, ele não negocia os valores inegociáveis, ele diz: olha, a palavra de Deus é a minha única regra de fé e de prática. Acautelai-vos dos falsos profetas, eles estão por aí, e tem muita gente
caminhando com eles, porque o caminho é largo. Irmãos, é uma sequência que eu chego a dizer que é absurda na lógica aqui. Se o caminho é largo, há uma multidão ouvindo falsos profetas. Vocês sabem que no tempo de Jesus aqui, os profetas, eles eram agentes de influência. Deixa eu explicar isso. Os profetas no tempo de Jesus não eram apenas aqueles que prediziam o futuro. Os profetas aqui no tempo de Jesus, eles influenciavam as pessoas ao redor. Por isso que eu quero lhe dizer nesta manhã, faça distinção em quem está influenciando a tua vida. Eles influenciavam nas decisões, nos comportamentos. Pastor, pode fazer um paralelo aos pastores hoje? Eu entendo, irmãos, que é possível, mas nós vivemos hoje uma crise de identidade no que diz respeito à liderança. Primeiro, na minha perspectiva, tá, irmãos? Na minha perspectiva, há uma crise de identidade na fidelidade denominacional. Há um fluir imenso de várias igrejas, de pessoas que rotativamente, de forma rotativa, mudam e mudam e mudam. Eu preciso me identificar quem eu sou no reino. Eu preciso me identificar doutrinariamente. E aí, nessa falta de identificação, eu acabo perdendo também a referência da liderança. Irmãos, é diferente quando você caminha com o rebanho, quando você tem aproximação com o rebanho, quando você se identifica com o rebanho. Os discípulos de Jesus ouviam a voz de Cristo. O líder, ele precisa ter influência também sobre os seus discipulandos, no seu discipulado. É bíblico isso, Jesus nos ensinou. E os profetas no tempo de Jesus, eles exerciam influência. Todo aquele que se apresentava como profeta, ele exercia influência. E aqui Jesus traz uma denúncia: cuidado com os falsos profetas. Eles estão influenciando vocês de maneira negativa. Vocês precisam distinguir a respeito do comportamento de vocês. Olhem para o profeta, ele se apresenta disfarçado. Mas note bem, irmãos, Jesus nos ajuda. Deus é misericordioso. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Deus nos ajuda a identificarmos quem são os falsos profetas. É como se Jesus não dissesse assim: olha, eu coloco você nesse processo de identificação, de distinguir o que é certo e o que é errado. Vocês não estarão sozinhos. Jesus traz aqui uma pista para a gente, uma orientação acerca de como nós podemos identificar os falsos profetas. Vejamos, olha para o versículo 15 ainda. Eles se apresentam disfarçados, como em ovelhas. Mas olha o que diz no final do texto: mas por dentro eles são o que, irmãos? Lobos roubadores, ou lobos vorazes, que tem prazer em fazer o mal. O falso profeta pode ser identificado, irmãos, porque o falso profeta, ele quer o bem do povo de Deus, ele quer tirar do povo. Qualquer semelhança aí que você esteja, sua mente é muito sábia, eu sei disso. Ele quer tirar, ele quer sugar, ele quer tirar o bem, ele quer o tudo da pessoa. Você é uma pessoa inteligente, graças a Deus. Ele quer o tudo, ele quer tudo, quer roubar. Ele é falso profeta. Ele quer ter vantagem em cima de você. Ele quer ludibriar. E permitam-me, certa vez eu estava em uma comunidade, fui visitar, confesso que por curiosidade. O ser humano é curioso por natureza. Eu fui visitar por curiosidade. E nesse tempo que eu estava ali, já incomodado pelo processo litúrgico, nós estávamos em São Paulo e nós fomos visitar. E durante o culto, o líder disse assim: eu agora vou levantar o dízimo do desempregado. E você pode dividir em crédito, em até 5 vezes. Isso foi em 2010 ou 2012, não lembro agora. Isso é um roubador. Em rápidas palavras, irmãos, nós não temos tempo para isso. O que é dízimo? É a 10ª parte. É a primícia do que você já recebeu. Como é que eu vou dar em crédito dividido em 5 vezes? Isso é um ladrão. Desculpa a palavra, irmãos. É um roubador. Há muitos aí, irmãos. Jesus já denunciava isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Tem uma frasezinha que eu gosto muito: o golpe está aí, cai quem quer. O golpe está aí.
roubadores, que usam a palavra como meio de vida, que usam a palavra sem chamado, que influencia pessoas, que não conhecem a Escritura, que não amam a Escritura, que não estudam a Escritura. Deus diz, você pode identificar nessa sua distinção quem é o falso profeta. O falso profeta é um roubador. E eu podia apresentar isso aqui de várias formas: rouba a esperança, rouba a alegria, atrela a salvação, as indulgências, lá na alta Idade Média, são indulgências, irmãos, são indulgências. De outra forma, estudemos a palavra, por isso que a sola Escritura é a palavra que deve reger o coração dos discípulos de Cristo, aleluia. Mas como eu posso identificar o falso profeta? Há uma segunda dica aqui para a gente, que nós encontramos do verso 16 ao verso 20, eu lhe peço para que acompanhe comigo. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu posso escolher uva de abrolhos? Toda boa árvore produz bons frutos, verso 17. Porém a árvore má produz frutos maus. Faça uma distinção. Você não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos entender o que Cristo quer dizer aqui, irmãos? Tão certo como não se colhem uvas. Por que Cristo usa a figura da uva aqui, esse fruto? Porque a uva era um fruto nobre. Uva dos espinheiros. O que é o espinheiro? É identificado aqui como a erva daninha. Ele faz mais um comparativo aqui. Você não pode pegar figos, que é muito precioso, dos abrolhos, uma praga. Não tem como. Aquele que é roubador, aquele que é travestido de ovelhas, ele vai na sua caminhada produzir frutos falsos. A erva daninha vai aparecer, irmãos. Nós precisamos entender, a praga vai aparecer, a maledicência vai aparecer. Em contrapartida, Cristo diz, olha, faça uma distinção, porque o bom fruto revela que a árvore da qual procede é sadia. O fruto imprestável revela que a árvore da qual saiu é enferma. Cuidado, igreja, há um alerta para todos nós também nesta manhã. Cuidado com essas mensagens, cuidado com palavras de autoajuda. Não, irmãos, nós não precisamos de palavra de autoajuda, nós precisamos da ajuda que vem do alto, aleluia. Nós precisamos de Cristo. E dito isso, sobre a distinção entre a verdadeira influência, Cristo termina dizendo aqui, ele faz um convite a distinguirmos qual o relacionamento que nós temos com o Senhor. Olhem comigo versos 21 a 23, olha a progressividade interessantíssima desse texto. Se você está no caminho apertado, difícil, mas Cristo está com você, e você consegue distinguir quem tem um bom fruto, quem tem um mau fruto. É o Espírito Santo que traz discernimento. Olhem e façam distinção. Qual é o relacionamento que vocês têm com o Senhor? Olhem comigo o verso 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, precisamos distinguir qual é o relacionamento que nós temos com Ele. Irmãos, lembrem-se, Jesus aqui se refere àquelas pessoas que estão dentro da igreja, aquelas pessoas que trabalham na igreja. A atenção de Cristo se volta aqui para a multidão, pessoas que estavam ouvindo o sermão do monte, que muitas vezes estão na igreja. E Jesus olha para essa multidão e diz, olha, nem todos aqueles que dizem assim, Senhor, Senhor, fazem a minha vontade, são de fato meus seguidores. Aqui Cristo nos convida a distinguirmos qual é o nosso relacionamento com Ele. Há aqui uma profissão pública, Senhor, Senhor.
Há uma ortodoxia, mas uma coisa que eu gosto muito de falar, mas não há prática, não há ortopraxia, não há vida com Cristo. Eles poderão ter uma doutrina ortodoxa, mas uma vida distante do Senhor. Eles até proferem para Jesus, para o Senhor: Senhor, Senhor, nós fizemos tantos prodígios em teu nome, Senhor. Muitos poderão dizer isso. E sabe qual é a minha tristeza, irmãos? É que muitos que falam isso, muitas vezes estão dominicalmente nas igrejas. Senhor, Senhor. Conhece o cântico, conhece o processo de adoração a Deus, mas Deus não os conhece. Contrário a isso, o texto vai nos dizer e caminhar para o final dele dizendo: há um outro grupo que, diferentemente desses que apenas proferem com os lábios, tem vida de santidade. Além de conhecer a doutrina, tem santidade na vida. Além de dizer Senhor, Senhor, diz: Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Além de conhecer toda a Escritura, tem vida piedosa. Além de cantar louvores, Deus conduz a sua vida constantemente. Aquele que diz apenas Senhor, Senhor, sem vida, não passa de um embuste, de um engano. Mas Jesus quer dizer para a gente aqui nessa manhã: eu preciso distinguir o que de fato é a minha relação com Deus, em nome do Senhor. Alguém pode dizer: pastor, duro é esse discurso. Eu quero dizer nessa manhã: maravilhosa essa palavra do Senhor. Quem sabe você chegou aqui doido para ouvir uma palavra de bênção. É bom, pastor, hoje está chato. Não, meu irmão, eu faço isso porque eu lhe amo, mas sobretudo Cristo lhe ama. Meu Deus, nasceu que uma palavrinha para levantar. Eu queria sair leve hoje. Eu estou orando para você sair pesado daqui hoje, para dizer assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios, porque nem todo mundo que está na igreja diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Esse é o convite para a gente aqui nessa manhã. Faça distinções. Você é discípulo? Em nome do Senhor, não seja um discípulo enganado, porque você não pode enganar o juiz. Nós enganamos os outros, nós enganamos a comunidade, nós enganamos a liderança, nós enganamos e conseguimos ludibriar as pessoas. Mas eu quero dizer nesta manhã que é impossível enganar o juiz de todas as coisas, porque aqueles que não estão tendo relacionamento com Deus serão e receberão a sentença do próprio juiz. Apartai-vos, eu não vos conheço. Olha para o texto termina assim: eu lhes direi explicitamente, eu não conheci vocês, eu não tinha intimidade com vocês, vocês não foram filiados, vocês não foram adotados, vocês não eram meus filhos. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmãos, o caminhar para o final desse Sermão do Monte, para a gente aqui nesta manhã, é extremamente desafiador. Eu quero lhe convidar a fazer tais distinções. Qual é o caminho que você está caminhando? Da multidão, o largo, espaçoso, percebido por tudo e por todos? Ou o caminho apertado, estreito? A quem está influenciando sua vida? Um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Aquele que expõe a palavra. Você quer identificar um verdadeiro profeta? Perceba se ele tem compromisso com a Bíblia. Não aquele que quer agradar gregos e troianos. Jesus não agradou todo mundo, não. Veja se ele é escravizado pela palavra. Em outro lugar, o texto diz isso: nós devemos entender que aqueles que falam Senhor, Senhor, precisam ter vida com Deus, para que eles recebam um convite: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno. A minha oração é que Deus encontre aqui filhos benditos do Pai nesta manhã, em nome de Jesus, pessoas que foram alcançados pela graça do Senhor. Aleluia, amém.